Vamos analisar o batismo no texto de Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Veja bem, a riqueza do batismo retratada nesse texto é fantástica. Você sabia que no batismo nós somos participantes da morte e ressurreição de Jesus? Será que pessoas são batizadas com esse entendimento? Aqui em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, Paulo está fazendo, desde o início da carta, uma exposição da riqueza do evangelho, da graça de Cristo. E, especialmente aqui nessa seção, ele vai dizer que, da mesma forma como Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, no batismo, nós também morremos para o mundo, nós somos sepultados nas águas e nós levantamos para uma nova vida. Por isso que o batismo ele é tão importante e não pode ser encarado, como muitas igrejas estão colocando, como um mero símbolo, uma mera demonstração pública, algo apenas para confirmar algo que você já é. Você só é cristão quando você passa pela mesma coisa que Jesus passou, no sentido simbólico, você também participa da morte e ressurreição de Cristo. Vamos ler a passagem. Ora, porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Na primeira parte de Romanos, capítulo 6, Paulo está explicando aos cristãos em Roma porque eles não podem viver intencionalmente uma vida de pecado. A razão é porque eles morreram para a sua vida antiga, que foi controlada pelos desejos pecaminosos. E eles receberam uma nova vida espiritual em Deus. Isso nos leva aos versículos 3 e 4. Nesses versículos, Paulo lembra o momento exato em que eles morreram para o pecado e receberam a nova vida. E reparem, não foi quando levantaram a mão na igreja, não foi quando fizeram oração, não foi quando disseram, eu aceito Jesus, aceite Jesus como seu Salvador. Então, quando foi? Como essa carta foi lida para a igreja, cada membro deveria lembrar o mesmo momento em que ocorreu uma verdadeira transformação espiritual. E que momento foi esse? Eu acho que você já sabe a resposta. Eles deveriam recordar o momento preciso em que Deus os colocou em Cristo e lhes deu uma nova vida espiritual. E esse momento foi exatamente quando eles foram às águas, porque naquele momento eles morreram para o mundo e nasceram para Jesus. A partir daí, iniciou a nova vida do cristão. A partir daí, eles se tornaram discípulos de Cristo. A partir daí, eles foram salvos. Naquele momento, Paulo lembra quando eles foram batizados em Cristo. Esse foi o momento. Esse é o grande momento. Esse é o grande casamento do homem com Jesus. É a união perfeita. Agora, claro, tudo isso tem que ser pela fé. Não estamos tirando a fé e exaltando o batismo. Isso só funciona por meio da fé. Sem fé, ninguém é salvo. Aqui estão suas palavras mais uma vez. Ou você não sabe que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele através do batismo, que no grego, como é que eles entendiam isso? Eles entendiam assim: fomos sepultados com ele através da imersão, porque a palavra batismo, traduzindo, significa
imersão. Então, a imersão é um sepultamento nas águas. Veja a riqueza do batismo bíblico. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, para que também possamos andar em novidade de vida. Então, quando você levanta das águas, representa uma ressurreição para uma nova vida. Observe que Paulo não lhes disse que eles morreram para a sua vida antiga e foram ressuscitados para uma nova vida quando eles convidaram a Jesus a entrar no seu coração. Como ensinam alguns crentes, você sabe disso. E note que ele não lhes disse que eles morreram espiritualmente e ressuscitaram quando fizeram a oração do pecador, como também outros ensinam. E observa ainda que ele não diz que o batismo deles foi apenas um símbolo de sua morte e ressurreição espiritual, que realmente ocorreu em algum momento anterior, como muitos ensinam. Ou seja, ele não diz, Paulo não está dizendo aqui, que o batismo foi apenas um ato público de algo que já tinha acontecido antes. Não. Ele está dizendo que aconteceu naquele momento. Naquele momento você foi sepultado, você participou do sepultamento e ressurreição de Jesus. Que isso é exatamente o Evangelho. Qual a conclusão que chegamos em tudo isso? Se aceitarmos as palavras de Paulo, como é o que ele está dizendo, ele está dizendo que o batismo é o momento e o lugar exato onde duas coisas incríveis acontecem. É o momento e o lugar quando nós realmente morremos para a nossa vida pecaminosa, velha, antiga, e quando nós verdadeiramente somos ressuscitados para uma nova vida, diferente, redimida, renovada. E se o batismo é o momento real em que uma pessoa morre com Cristo e é transformada para andar em uma nova vida, então o batismo e a salvação estão naturalmente conectados. Concorda? Então, nós estamos vendo aqui a estreita ligação entre o batismo e a salvação, mas agora ele foi mais. Esse texto parece que houve uma profundidade maior, concorda? O batismo representa a participação da morte e ressurreição de Jesus. Como Jesus morreu e foi ressuscitado, nas águas nós morremos também para o mundo e somos ressuscitados para uma nova vida com Cristo. Isso é simplesmente fabuloso. Isso é incrível. E muitas pessoas não sabem disso. Muitos crentes não sabem disso. E ele vai dizer também aqui no versículo 5, algo muito importante que não pode ser esquecido. Veja o que ele diz. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ele está dizendo assim, se foi dessa forma que você foi unido com Cristo, em semelhança à sua morte, Jesus não ressuscitou, então assim também você vai participar da ressurreição. Agora ele aí está falando da ressurreição no sentido vindouro, porque nós sabemos que a doutrina da ressurreição é uma das doutrinas mais centrais do cristianismo. Todos ressuscitarão. O Evangelho de João diz claramente no capítulo 5, haverá ressurreição de justos e injustos. Todos verão a glória de Deus na sua volta. E já começa agora, fazendo o certo. Então, estamos aqui apresentando mais um texto. O objetivo de tudo isso é simplesmente chamar a atenção de vocês que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada que precisa ser chamada a atenção, precisa ser consertado. Tem que haver arrependimento. Tem que haver mudança na postura, mudanças em doutrinas. Você tem que corrigir o que está errado e passar a fazer certo. E olha, sinceramente, se o batismo não foi nesse sentido bíblico, ele foi simplesmente um ritual para fazer parte da igreja. Então, é muito sério isso. Nós temos que fazer as coisas certas para Deus. Então, aqui nós concluímos mais um texto bíblico muito importante sobre o batismo bíblico. O batismo é também
a participação na morte e ressurreição de Cristo e a entrada para uma nova vida. Morres para o mundo, nasce para Deus. Se isso não é salvação, é, o que é então, né? O que seria então, né? Que o Senhor Deus e Pai nos abençoe e nos guarde com todo amor, proteção e fidelidade. Que possamos crescer na graça e na santidade do nosso Deus, em nome de Jesus.